marcadas. Temos agora requerimentos, um apresentado pelo CDS-PP e outro pelo PSD, da votação para plenário da votação na especialidade de propostas de alteração aos artigos 1º, 2º-A do Decreto-Lei 36 de 2019. Aquilo que é costume, que tem sido prática corrente, é que quando as avocações são aprovadas, só há tempo para a discussão. Não há um tempo primeiro para apresentar as avocações e outro tempo para a discussão. Se os grupos parlamentares entenderem, no entanto, que deve haver um tempo para a apresentação e um tempo para a discussão, haverá o tempo para tudo, porque, aliás, temos tempo para tudo hoje. Vamos, então, dar 2 minutos. Ana Rita Bessa. 2 minutos à senhora deputada Ana Rita Bessa para apresentar o requerimento do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o requerimento que o CDS apresenta visa que este plenário vote a proposta que vimos repetindo há quase 2 anos, que apresentámos no Orçamento do Estado de 2019 e que voltámos a apresentar nas apreciações parlamentares do diploma do Governo. E a proposta é esta. Reconhecendo um princípio, houve 2 períodos de congelamento da carreira dos professores, ambos determinados por José Sócrates, num total de 9 anos, 4 meses e 2 dias, que os termos da execução desse princípio sejam negociados a partir de 2020, considerando as condições económico-financeiras do país, a revisão do Estatuto da Carreira Docente, a utilização desse tempo para efeitos de aposentação. Esta é a única via para uma solução justa para os professores, mas também para a restante administração pública e para os contribuintes em geral, sustentável, porque assume a revisão da carreira e a avaliação dos professores, e estável, para que alunos e suas famílias possam ter na escola pública a tranquilidade para uma aprendizagem consolidada e de qualidade. Foi sempre isto o que afirmámos e para o CDS nem poderia ser de outra maneira. Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Pimpão, para apresentar o requerimento do PSD. Tem 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD vem também requerer a votação pelo plenário das propostas de alteração que nós apresentámos, no sentido de garantir a contabilização do tempo que deve ser considerado de forma proporcional ao crescimento da economia e que ocorrerá observado o respeito pela regra contida no Pacto de Estabelecimento e Crescimento, de forma a que o aumento das despesas com o pessoal na esfera orçamental do ensino básico e secundário e da administração escolar não possa significar a ultrapassagem do limite anual de crescimento da despesa, de modo a ser assegurada a sustentabilidade da contabilização com os recursos disponíveis, como defendemos. E também que a recuperação do tempo de serviço, com efeitos em 2020 e nos anos seguintes, que os termos e o modo como se dará essa concretização da conciliação do tempo remanescente deve atender a critérios de compromisso da sociedade com os recursos disponíveis face à situação económica e financeira do país e a sustentabilidade futura do sistema público de educação, designadamente ao nível da necessidade do rejuvenescimento do pessoal docente, revisões de carreiras, ritmo de aposentações e necessidades futuras do sistema educativo, tal como apresentámos na nossa proposta inicial. Muito obrigado. Vamos votar estes requerimentos da votação. Portanto, não vamos votar norma nenhuma, vamos só votar a possibilidade de se abrir uma discussão em que haverá 3 minutos para cada grupo parlamentar a seguir. Não sei se querem votar separadamente os 2 requerimentos ou se pode votar em conjunto. É conjunto? Votamos em conjunto os 2 requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado são aprovados por unanimidade. Passamos, portanto, agora ao debate. 3 minutos para cada grupo parlamentar, começando... Ninguém se inscreveu? 3 minutos para cada grupo parlamentar. Foi aquilo que estava combinado na mesa. Mas convém que haja intervenções, porque se não houver intervenções, passa-se às votações. Margarida Mano. Senhora deputada Margarida Mano, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas. Espera aí. Obriga o gajo a fazer assim. Eu peço que mantenham o silêncio e o respeito pela vossa colega para continuar a intervenção. Faz favor. Faz favor. Muito obrigada. Afirmámos aqui no plenário há menos de um mês
que a proposta do PSD traduzia um firme compromisso de responsabilidade e de confiança do país para com a educação. Na semana passada, fizemos aprovar, em especialidade, a justa recuperação do tempo de serviço para os professores, em sede de concertação social, replicável para as carreiras especiais. Vimos aprovados alguns dos princípios que defendemos, mas não todos. Foram chumbados pelos partidos que apoiam o Governo as cláusulas de salvaguarda do Pacto de Estabilidade e Crescimento e os critérios de compromisso com a sociedade que hoje advocamos. Não abdicamos destes princípios, nunca fizemos. Somos um partido de direitos e deveres, não somos um partido só de direitos. No PSD, olhamos para as pessoas, para os alunos e para os professores, com sentido de responsabilidade, olhamos para o país como um todo. Mal criado. Líder parlamentar. Mal criado. Conversa é essa? Mal criado. Eu peço às bancadas para manterem a tranquilidade possível e exigível. Senhora Deputada Margarida Mano, faz favor, continuar. Eu peço que façam silêncio, porque a senhora Deputada Margarida Mano não está em condições de continuar. Enquanto não fizerem silêncio, o tempo será descontado, como é óbvio. Faz favor, senhora Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui por responsabilidade exclusiva do Partido Socialista. O mesmo partido que congelou em 2007 as carreiras, descongelou em 2009 antes das eleições e congelou a seguir às eleições. O PS que considera ludibriar as pessoas um talento digno de elogio. No Governo, o Dr. Mário Centeno estima impactos oscilantes com margens de erros de 30%. O Primeiro-Ministro instala o caos e esconde-se atrás de um superávit. Aqui, no Parlamento, os deputados do Partido Socialista que prometeram em 2017 o tempo todo aos professores são os mesmos que chumbaram a semana passada as cláusulas de salvaguarda financeira que hoje avocamos. Ou seja, eram a favor do tempo todo sem condições, mas agora contra o tempo todo com condições. Afinal, onde está a seriedade, a credibilidade e o rigor? Hoje é dia de votar. O Partido Socialista, que apoia este governo da demissão anunciada, tem hoje a obrigação de salvaguardar as preocupações de equilíbrio financeiro que vem manifestando. Só pode votar favoravelmente os artigos avocados pelo PSD. Está nas vossas mãos. O PSD votará em coerência o diploma final e olhará em coerência o futuro. Obrigado, senhora Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora Deputada Joana Mortágua. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje é o dia em que caem as máscaras. Tudo indica que o Partido Socialista votará contra os travões orçamentais que disse serem necessários e que o PSD e o CDS votarão contra o tempo dos professores que disseram ser de justiça. Com os números do Governo desmascarados pela UTAU, afinal não há nenhum risco de insustentabilidade financeira para o país, os partidos ficaram reféns do seu taticismo. As coisas voltaram a ser aquilo que sempre foram. Para o Partido Socialista, uma manobra de campanha eleitoral à custa dos professores que nos deixa a pensar até onde será capaz o PS de ir pela ambição desmedida de maioria absoluta. Para o PSD, as coisas voltaram a ser o que sempre
e o CDS, as coisas voltaram a ser o que sempre foram, uma artimanha para sacar o voto dos professores. Como resultado, o Partido Socialista não hesitou em deixar a conclusão desta legislatura nas mãos da direita. Fez chantagem, fez um último ato à direita e PSD e CDS recuaram. Sabiam exatamente aquilo que estavam a votar. Podem agora encontrar os bodes expiatórios que entenderem, mas Assunção Cristas e Rui Rio sabiam exatamente o que estavam a votar. O que não sabiam é que o Governo ia fazer uma chantagem. E quando o Governo fez a chantagem, PSD e CDS recuaram. E quiseram esconder esse recuo atrás de um visto da esquerda para a revisão do Estatuto da Carreira Docente e de um visto da esquerda para a introdução de critérios que impediriam a futura negociação do tempo integral dos professores. Quiseram esconder o seu recuo atrás de um visto da esquerda para voltar a trazer a troika pela porta do cavalo. Senhoras e senhores deputados, ficam mal os professores e fica mal o país quando os partidos não são fiéis às suas votações. O Bloco de Esquerda será fiel àquilo que votou. O reconhecimento integral da carreira dos professores, o reconhecimento imediato de 2 anos, 9 meses e 18 dias e o reconhecimento posterior por negociação do restante tempo de serviço. Sem piruetas nem troicas. Os professores e os trabalhadores deste país sabem que contam com o Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra pelo PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP votará favoravelmente o texto que saiu da Comissão de Educação e Ciência e votará contra as propostas de PSD e CDS que anulam esse mesmo texto. Já não estão hoje em discussão as propostas do PCP que respondiam integralmente às reivindicações dos professores. O que está agora em discussão é o texto que resulta das votações na Comissão, que concretiza a contagem integral do tempo de serviço e que resulta não só de propostas do PCP, mas dos diversos grupos parlamentares, onde, admire-se, também se incluem PSD e CDS. Um texto que, apesar de deixar indefinido o calendário da recuperação, reafirma a contagem integral do tempo de serviço, impede ultrapassagens e que de quinta a sábado foi defendido por PSD e CDS. Inclusivamente, cumpre aqui relembrar a frase que foi proferida pela Sra. Deputada Margarida Mano à saída da reunião de quinta-feira, que considerou que o fundamental tinha fixado no texto da Comissão, tendo o Parlamento procedido, então, à defesa do Estado enquanto pessoa de bem. As propostas de PSD e CDS chumbadas em comissão não são, senhoras e senhores deputados, meras salvaguardas financeiras. Não podemos votar favoravelmente propostas que, a pretexto de aspectos financeiros e orçamentais, na prática o que fazem é anular a concretização da contagem integral do tempo de serviço. Senhores deputados, sujeitar a recuperação à taxa do crescimento do PIB, à evolução da dívida pública, ao respeito pelas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, teria como resultado o quê? Um rotundo zero. Mais grave ainda, são propostas que contêm um violentíssimo ataque aos direitos dos trabalhadores, impondo revisões das carreiras, plural, não é só da dos professores, mas especificamente, é verdade, atacam precisamente o Estatuto da Carreira Docente. Viabilizar isto, senhoras e senhores deputados, seria passar um cheque em branco para a destruição de carreiras conquistadas pela determinação e força da luta dos trabalhadores. O PCP não passará esse cheque. PSD e CDS têm ainda uma oportunidade para demonstrar que o PS
não os enfiou no bolso e que deles fez a muleta de que precisava. Basta que, senhoras e senhores deputados, não se exaltem. Basta que independentemente... Peço para concluir, senhora deputada. E concluo. Basta que independentemente do resultado da votação das avocações, PSD e CDS votem favoravelmente o texto que aprovaram e tão bem Obrigado, defenderam senhora deputada. ao passado fim de semana. Obrigado. A palavra é da senhora deputada Heloísa Apolónia dos Verdes, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Convém lembrar, talvez, o que é que estivemos a fazer na Comissão de Educação quando aprovámos um texto que contava todo o tempo de serviço, ou determinava a contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão da carreira dos professores, sem impacto adicional no Orçamento de Estado para 2019, é importante que isso também fique explícito, e com um processo de negociação posterior previsto, designadamente entre o Governo e os sindicatos. Foi isto, fundamentalmente, que ficou aprovado na Comissão. O PSD e o CDS votaram a favor desse texto na Comissão. E talvez não seja de sumenos importância relembrar, vai-me desculpar, Sra. Deputada Margarida Mano, mas as suas declarações no final também fizeram uma leitura daquela que foi a postura do PSD. A Sra. Deputada não pode pura e simplesmente fazer um apagão sobre as suas declarações, como o Governo quer fazer um apagão sobre o tempo de serviço dos professores. E a Sra. Deputada, aquilo que disse foi, para além de outras coisas que já aqui foram relembradas, a nossa votação permitirá que o Governo vá para a negociação com todos os graus de liberdade para decidir. Portanto, o processo estava determinado e a senhora deputada determinou inclusivamente o que é que o Governo deveria fazer posteriormente àquilo que a senhora tinha votado na Comissão. Estava, portanto, tudo assente. O que é que aconteceu e todos nós conhecemos e publicamente isso é perfeitamente conhecido. O Primeiro-Ministro faz uma ameaça, uma chantagem e, portanto, determina que se demitirá caso aquele texto seja aprovado. E todos nós reconhecemos que o fez por estratégia eleitoral. E isso não é leal, não é correto. Mas qual foi a resposta do PSD e do CDS? Virar o bico ao prego e dizer, então está bem, se assim é, nós alteramos a nossa posição, pura e simplesmente, e isso não acontecerá. E fizeram de resto de uma forma absolutamente atabalhoada. Arranjaram um pretexto, portanto, para inviabilizar o texto que tinham acordado e votado na Comissão. E isto não é correto, não é leal. E como é que a senhora deputada chega hoje ao plenário da Assembleia da República a dizer que assumiram um compromisso firme com os professores? Não, senhora deputada. O vosso compromisso firme, de resto, do PSD, do CDS e do PS, o compromisso mais firme é sempre com os mesmos, com os grandes interesses económicos e financeiros. Para esses nunca falha, senhora deputada. Nunca falha. Não assumiram compromisso firme nenhum com os professores. De resto, o que aqui hoje está anunciado para acontecer é uma traição aos professores e, de resto, também aos outros corpos especiais. Uma absoluta traição. Pela parte dos verdes, nós pugnamos a nossa ação por uma grande coerência e por uma grande lealdade. E é exatamente por isso que vamos votar o texto da Comissão. Muito obrigada. Obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quanto à recuperação da carreira docente, já sabemos que Rui Rio não fez as contas, porque o próprio veio dizer publicamente ser impossível fazer as contas. Mas mesmo sem as contas feitas, no fim da votação na especialidade em comissão, a vice-presidente da bancada, em concertação telefónica permanente com Rui Rio, proclamou um processo onde o PSD se orgulha de ter sido o partido fundamental para uma solução responsável e correta. Sem fazer as contas e sem as cláusulas que ora apresenta, ora deixa cair, o PSD achava responsável e correta uma medida que, se respeitar a equidade entre carreiras e acrescendo ao descongelamento,
custaria, em velocidade de cruzeiro, 800 milhões de euros por ano de despesa permanente. Entendemos todos para que servem essas cláusulas. Se Rui Rio fosse governo, seria uma desculpa de mau pagador para desonrar o que votaram aqui. Sendo o PS governo, servirão para Rui Rio continuar a alimentar a tensão laboral na escola pública. Depois de o país ter percebido o que o doutor Rui Rio andava a fazer, voltam as cláusulas. Mas nós não alimentamos quimeras. Não temos uma máquina do tempo para mudar o passado, mas cuidamos do futuro. Por isso sublinhamos a garantia de Mário Centeno, dizendo aos professores para que serve o diploma: esta carreira não volta a parar. As nossas cláusulas de sustentabilidade são as contas certas. As contas certas de toda uma legislatura. As contas certas que permitiram recuperar rendimentos e direitos, controlando o déficit e começando a reduzir a dívida pública e evitando que viesse o diabo que os senhores chamavam. Não aprovamos as cláusulas da direita, que servem apenas para tentar enganar todos ao mesmo tempo, dizendo a uns que pagam tudo e dizendo a outros que não custa nada. Não se volta ao tempo pretérito antes da grande recessão mundial que os senhores pensam que só aconteceu aqui. Não se recupera o sofrimento dos desempregados. Não se recuperam os que foram empurrados para a imigração, não se recuperam os que perderam a casa de família e não se recupera o tempo de serviço das dezenas de milhares de professores que foram atirados pelo desemprego pelos senhores. Ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente. Uma coisa é certa, não é o PS que está a tentar sair da fotografia da última ceia da coligação negativa. Muito obrigado. E para uma última intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta do CDS é conhecida há 2 anos. Foi apresentada em todas as reuniões com os sindicatos, em todas as ocasiões públicas, foi apresentada no Orçamento de Estado de 2019 e novamente apresentada nas apreciações parlamentares. Depois de todas as intervenções e de todos os dados que são agora conhecidos, o cenário anunciado é da rejeição da proposta responsável do CDS. Isto, senhoras e senhores deputados, é escolher entre 2 irresponsabilidades. Ou a demagogia do Bloco e do PCP, que acham ser possível prometer tudo a todos os funcionários públicos sem condição a não ser a da ilusão, ou a hipocrisia do PS, que, sabendo que as carreiras especiais não são sustentáveis para as contas do país, mas não teve a coragem política de negociar a sua revisão durante 4 anos de governação. Rejeitar a proposta do CDS é fechar a porta a um caminho responsável e equilibrado, em que o futuro é rejeitar um caminho responsável em que o futuro não seria nem a maior carga fiscal de sempre, nem um congelamento cíclico e reiterado, mas sim a inevitabilidade da revisão das carreiras da administração pública. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, assim deixam os senhores do país ao votar contra a proposta do CDS, com mais uma oportunidade perdida durante 4 anos de governação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar às votações na especialidade, que foram objeto de pedidos de avocação. E temos, em primeiro lugar, a votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD
de aditamento número 3 ao artigo 1º do Decreto-Lei 36/2019, de 15 de março, constante do artigo 2º do texto final. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta votação, a proposta foi rejeitada com votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PAN e votos contra dos restantes grupos parlamentares e deputados. Passamos à votação da proposta apresentada pelo CDS-PP, da alteração número 1 do artigo 2º-A do Decreto-Lei 36/2019, de 15 de março, constante do artigo 3º do texto final. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi também rejeitado com a igual votação dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, podemos passar à votação terceira da proposta de alteração apresentada pelo PSD, de emenda ao número 1 do artigo 2º-A do Decreto-Lei 36/2019, de 15 de março, constante do artigo 3º do texto final. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Com a mesma votação do que as duas propostas de alteração anteriores, foi também rejeitada esta proposta de alteração. Vamos, pois, passar à votação do texto final, apresentado pela Comissão de Educação e Ciência, relativo a estas apreciações parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Estamos no meio de uma votação, peço aos senhores deputados para respeitarem o momento. Vamos votar o texto final. Quem vota contra? Podem sentar-se. Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? O texto final foi rejeitado, tendo votos a favor do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do mais ninguém. Teve a abstenção do PAN e teve votos contra do PSD, do PS, do CDS e do Sr. Deputado não inscrito. Sr. Deputado Telmo Correia, pede a palavra para que efeito. Sr. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para anunciar que apresentarei uma declaração de voto sobre esta votação que Muito acabamos bem, de fazer. fica registado. João Oliveira. Sr. Deputado João Oliveira, PCP. Sr. Presidente, queria anunciar que o PCP pretende fazer uma declaração de voto oral sobre esta votação no final das votações. Muito bem, fica registado. Adão Sr. Silva. Deputado Adão Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar que o PSD fará uma declaração de voto oral Muito no bem. final das votações. Muito obrigado. Sr. Deputado lá de cima. Pedro Roque. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para anunciar que os deputados Pedro Roque, Maria das Mercês Borges e Carla Barros, do PSD, que são também dirigentes nacionais dos Trabalhadores Social-Democratas, irão apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado. Fica registado. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar que apresentarei a título pessoal uma declaração de votos. Muito bem, fica Pedro registado. Filipe Soares e Luís Sr. Apolónio. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Nada. E Luís Sr. Apolónio. Deputada Elisa Apolónia. Para uma declaração de voto também oral, se faz favor. Muito bem, fica registado. André Silva. Sr. Deputado André Silva. Sr. Presidente, para informar que entregaremos uma declaração de voto escrita. Muito obrigado. Muito bem. Porfírio Sr. Gil. Deputado Porfírio Silva, faz favor. Sr. Presidente, é também para uma declaração de voto sobre esta matéria no final. Oral. Pedro Filipe Oral. Soares. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Uma declaração de voto oral sobre esta matéria. Sim, muito bem. Vamos então para a última votação de hoje, um texto final apresentado pela Comissão de Defesa Nacional, relativo a projetos de resolução do PSD e do PS sobre a plataforma continental, promoção da valorização da extensão da plataforma continental. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos então passar às declarações de voto que foram pré-anunciadas, 2 minutos para cada uma.
Tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como sempre tem acontecido, PSD e CDS têm sido a muleta de PS em tudo o que é negativo. Em todas as decisões que prejudicam os direitos dos trabalhadores, lá está a convergência entre PS, PSD e CDS, como hoje voltou a acontecer. O PCP partiu para a apreciação parlamentar relativa ao tempo de serviço com uma postura séria, construtiva e coerente. Apesar das propostas do PCP não terem sido integralmente aprovadas, designadamente o faseamento em 7 anos da concretização da contabilização integral do tempo de serviço, a consideração já este ano dos 2 anos, 9 meses e 18 dias a 1 de janeiro de 2019, eliminando ultrapassagens, o aproveitamento do tempo para efeitos de aposentação ou acesso ao 5º e 7º escalões, foi alcançado um texto final para o qual PSD e CDS até contribuíram, mas que agora vergonhosamente renegam. PSD e CDS viraram formalmente o bico ao prego e traíram os professores. PSD e CDS validaram os resultados finais das votações em comissão na noite de quinta-feira e durante o dia de sexta, vangloriando-se até da solução que tinha sido alcançada. Face à ameaça de demissão do governo PS, ditada por mero cálculo eleitoralista, PSD e CDS cederam à chantagem, recuam na posição que tinham assumido e voltam a prejudicar os direitos dos trabalhadores, mantendo a convergência com o PS na submissão às imposições da União Europeia. Os trabalhadores têm, mais uma vez, a confirmação de que não podem contar com PSD e CDS para a defesa dos seus direitos. Na hora da verdade, PSD e CDS suportam PS, dando a força que o Partido Socialista sozinho não tinha na Assembleia da República para negar a concretização da recuperação real e efetiva do tempo de serviço aos trabalhadores das carreiras especiais da administração pública. É preciso avançar. O PCP não vai desistir e vai continuar a luta pela plena concretização dos direitos de todos os trabalhadores e pela contagem integral do tempo de serviço. 9 anos, 4 meses e 2 dias, um direito que tem de ser cumprido e que há de ser realidade por força da luta dos trabalhadores. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Fernando Negrão. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ana Mesquita, nós não suportamos o PS. Sr. Presidente, o processo que culminou na votação de hoje, relativa à contagem do tempo de serviço dos professores, fez cair a máscara ao Primeiro-Ministro António Costa em geringonça, que quer ser a todo custo e a toda a pressa Primeiro-Ministro sem geringonça, assim revelando a sua falta de sentido de Estado e de responsabilidade. Um Primeiro-Ministro que forja, encena e dramatiza uma crise política com os únicos objetivos de tentar desviar as atenções dos verdadeiros problemas dos portugueses, não é nem nunca poderá vir a ser um estadista. Um Primeiro-Ministro que, no rescaldo das tragédias dos incêndios de 2017, afirmou que não se demitiria se tragédias semelhantes se repetissem, mas que agora o faz por causa de uma lei que hipoteticamente poderia ser aprovada no Parlamento, não é nem nunca poderá vir a ser um estadista. Ao PS foi dada pelo PSD a oportunidade de votar a favor de uma norma que assegurava o equilíbrio das contas públicas. O que fez o Partido Socialista? Votou contra. E porquê? Porque confiar ao PS a garantia das boas contas é como confiar à raposa a guarda do galinheiro. É preciso que o discurso da responsabilidade É por isso que o discurso da responsabilidade na boca de um governo socialista não bate certo. Não bateu certo quando conduziu o país à bancarrota e não bate certo agora. O PSD tem no seu ADN a luta pelas condições de sustentabilidade económica e financeira. Senhor Presidente, termino. O PS gasta e estraga. O PSD
poupa e compõe obrigado, as Sr. contas Deputado. do Tem país. que concluir. Assim foi sempre. Tem a palavra, pelos verdes, a senhora deputada Heloísa Apolónia para uma declaração de voto. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, por momentos pensei que estava a ouvir mal o Sr. deputado Fernando Negrão, quando afirmou perentoriamente: nós não apoiamos o PS. Apoiam sim, Sr. deputado, porque aquilo que se passou aqui agora não foi uma ilusão óptica, foi uma decisão com impacto na vida concreta de milhares de profissionais, Sr. Deputado, com impacto concreto na vida desses profissionais. E eu acho que, de facto, não vale brincar desta forma, como os senhores fizeram. E aquilo que se passou aqui foi absolutamente vergonhoso e demonstrou claramente que o PSD e o CDS, tal como o PS já tinha feito relativamente a esta matéria, não têm palavra, não são confiáveis. Senhor deputado, e senhoras e senhores deputados, pela parte dos verdes, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, designadamente com o contributo para a introdução de uma norma clara relativamente à contagem do tempo de serviço nos orçamentos de Estado para 2018 e para 2019, com a apresentação de um projeto de resolução à Assembleia da República, que foi aprovado com os votos favoráveis do PS, que determinava preto no branco a contagem de todo o tempo de serviço e que, por ter sido aprovado, resultou na resolução número 1/2018, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, fomos responsáveis, fomos sérios, fomos coerentes, fomos leais e fomos consequentes e permanentemente proativos. Mas, de facto, neste episódio, nesta questão, valeu tudo, senhoras e senhores deputados, por parte do PS, do PSD e do CDS, ao ponto do Governo simular negociações com os sindicatos, de empolar números, contas, para dramatizar a questão, para ficar melhor na fotografia. Valeu a ameaça de uma demissão... Volta para o seu tempo, senhora deputada. Termino, senhor Peço para concluir. Presidente, por lógicas absolutamente eleitoralistas. E o PSD e o CDS depois fizeram tudo aquilo que puderam para suportar o Governo, anulando completamente a sua votação em comissão. Palavra ao senhor deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS, para uma declaração de voto. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não é preciso muito para explicar o voto do Partido Socialista nesta votação, porque nós temos dito sempre o mesmo desde o princípio e temos votado sempre o mesmo desde o princípio. Nós sempre dissemos que era preciso tentar a recuperação do tempo de serviço, sempre dissemos que isso tinha de ser feito em negociação entre Governo e sindicatos e sempre apelámos ao Governo e aos sindicatos para que fizessem essa negociação. Aqueles que tentaram e incentivaram os sindicatos a tomarem o Governo como inimigo, em vez de tomarem o Governo como parceiro, é que ajudaram a prejudicar todo este processo. Mas o que é mais espantoso neste caso é que o senhor deputado Fernando Negrão não saiba fazer respeitar a honra não só do seu grupo parlamentar, mas deste Parlamento. Como dizia, aparentemente, um ex-líder parlamentar, o seu antecessor, ex-líder parlamentar do PSD, Rui Rio, sempre que tem uma aflição, culpa o grupo parlamentar. E o grupo parlamentar, ou o seu líder, vem aqui defender aqueles que humilham o grupo parlamentar. É que não é... Nós não fazemos declarações de ódio aos outros grupos parlamentares como o senhor fez há pouco, porque para nós aqui todos representam o povo. Esta parte ou aquela parte, esta opinião ou aquela opinião, nós não detestamos ninguém, nós argumentamos. Essa declaração de detestação é antidemocrática, é antiparlamentar. Mas
O PS nunca se iludiu com a manobra do PSD e do CDS. Nós bem sabíamos o que o PSD e o CDS queriam fazer. Queriam enganar os professores e enganar os portugueses ao mesmo tempo. Por isso votámos a mesma coisa desde o princípio até ao fim. Quem andou a mudar de barrete, que se entendam porque não é o nosso caso. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta série de declarações de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje caiu a máscara à direita. O Bloco de Esquerda não vai desistir de lutar pela recuperação integral da carreira dos professores, em igualdade com os professores dos Açores e os professores da Madeira, e não vamos desistir de lutar pelo tempo integral das carreiras especiais em igualdade com as carreiras gerais. Os professores, os funcionários públicos e os trabalhadores contam com o Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Vamos, pois, chegamos ao fim desta sessão. Temos uma reunião plenária na segunda-feira às 15 horas. Debate quinzenal com o Primeiro-Ministro ao abrigo da linha A do número 2 do artigo 224 do Regimento. Muito bom fim de semana a todos. Muito obrigado.